Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, irmãos, embora vocês estão vendo que a câmera não tá com a boa qualidade, porque eu tô sem webcam, né? Então eu tive que usar a webcam aqui do YouTube. Infelizmente não vai ser uma boa qualidade de câmera, mas eu tinha que gravar esse vídeo porque para responder, né, a algumas pessoas que estão fazendo comentários lá no meu vídeo, Maria Simões, a verdade sobre o dízimo. Quero agradecer as mais de 62 mil pessoas que já acessaram e viram esse vídeo. Na realidade, os comentários positivos são infinitamente maiores do que os comentários negativos. E eu quero agradecer a cada um de vocês, inclusive os testemunhos que têm surgido de pessoas que têm saído do engano, da mentira, do sistema religioso. Quando eu falo sistema religioso, eu não estou falando só do sistema religioso evangélico. Eu estou falando do sistema religioso católico, islâmico, judeu, qualquer sistema religioso, tá? Que prende as pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês pelos acessos, né, e pelos comentários tão verdadeiros. Não existe comentário nenhum de rasgação de seda, de bajulação, nada disso. Mas eu quero responder algumas pessoas que infelizmente, notoriamente, não entendem o Evangelho, né? O Evangelho, ele é de entendimento espiritual. As pessoas teimam, né? Dizem que dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico, tá na Bíblia. Mas as pessoas, passar o caderno pro lado de cá, as pessoas teimam em não quererem entender. Aliás, a resposta sobre o dízimo, o que é o dízimo, e que prova que a sua prática atual é mentirosa, equivocada, é um erro, está na própria Antiga Aliança, que é uma leitura literal. E não é só dízimo. Eu não vou aqui repetir o que o vídeo já fala. O que é o dízimo, vocês podem ler Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 29, e vai estar lá explicando literalmente o que é dízimo, tá? Agora, engraçado que no próprio livro de Deuteronômio, eu vou mais além ainda, no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 12, deixa eu abrir aqui. Vou ler aqui a versão da Bíblia King James, que eu acho uma versão bem interessante. Capítulo 12, aí eu marquei aqui. Fazendo um vídeo bem tranquilo, sabe, irmãos? A partir do versículo 6, vai estar escrito para quem quer, né, obedecer à lei, os irmãos aí que querem obedecer à lei, que não aceitam que o Senhor Jesus aboliu a lei, acabou com a lei, que a lei caducou, ficou velha, foi substituída por uma nova aliança. A antiga aliança e tudo que nela pertence, e a lei está lá dentro, foram substituídas, irmão. Isso é verdade. Você não quer aceitar? Porque você não tem olhos espirituais, você não tem o Espírito Santo guiando sua vida, você não tem a revelação do Espírito. Então você não pode aceitar, porque em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo é muito claro, ele diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, só se discernem pelo Espírito, que discerne tudo e de ninguém é discernido. Mas nós recebemos o Espírito do Pai, por isso recebemos a revelação do Espírito Santo. Agora, se os irmãos que estão falando contra, querendo provar, e não provam, os textos que botam não provam, eu poderia refutá-los todos, um a um, mas é que escrever é muita coisa para escrever. Eu não gosto muito, eu prefiro falar. Agora, se os irmãos topassem, a gente podia fazer um hangout, né? Não é um debate pejorativo, é um hangout simples. O irmão ia defender a sua tese legalista, mosaica,
o dízimo, defender, né, mostrar na palavra de Gênesis a Apocalipse que o dízimo é pertinente à graça, que o dízimo é dinheiro, que o dízimo é mensal, que o dízimo deve ser dado ou devolvido pela palavra, e eu ia refutar pela palavra. Só que os irmãos que me criticam, aliás, por favor, não parem de me xingar, de me criticar, não parem, por favor, em nome de Jesus, não parem, porque vocês estão me dando galardões. E eu fico extremamente feliz com isso, tá bom? Mas vamos voltar. Então, assim, se tiverem coragem, a gente faz um hangout pacífico. Pacífico. Eu sou uma pessoa pacífica. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Por isso eu falo a verdade para vocês. Agora, quem tiver ouvidos, vai ouvir a voz do Espírito Santo. Quem não tiver, paciência. Vai continuar ouvindo a voz do seu pastor, não do sumo pastor. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que não somente o dízimo que era alimento. Olha como esses pastores que pregam dízimo como dinheiro mensal e fazem campanhas com dinheiro envolvido e fazem votos com dinheiro envolvido, né? E sacrifícios, pedem que as pessoas façam sacrifícios com dinheiro envolvido, também estão praticando a mentira. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 12 diz assim: levareis para lá, ou seja, para o local, né, onde o Senhor Deus determinou, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, vossas ofertas voluntárias, a primeira cria de todos os rebanhos, e comereis lá diante de Deus vosso Pai, alegrando-vos com todo o empreendimento de vossas mãos, vós e vossas famílias. Tá vendo? Comereis. Então os votos, os holocaustos, os sacrifícios também eram alimentos, nunca foram dinheiro. Não sou eu que estou afirmando, é a palavra que está afirmando aqui, ó. A palavra aqui, ó. Tá dando para ver aqui? Aqui. Deixa eu ver se eu chego para cá. É porque aqui no vídeo é inverso, né? Ao contrário, sempre me atrapalha. Aqui. Tá aqui. Bíblia King James. Aqui, ó. King James. Tá vendo? Não sou eu que estou afirmando. É a palavra. Agora, muitos irmãos... Teve um irmão que me falou o seguinte... Não vou citar o nome dele para não ser deselegante como ele foi comigo, né? Eu também não quero dar galardão a ele, não. Galardão só para mim. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele falou o seguinte... Que como eles todos, né, teólogos, pastores, nécios, incautos, carnais, todos citam o mesmo texto, mas não explicam. Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogá-los, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A resposta para isso aqui está em Lucas 24, 44 e 45, que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas eu quero explicar o seguinte: quando Jesus falou isso, meu querido, porque você, por não ter a revelação do Espírito Santo, você que tanto me critica, você tanto literalista, que só faz estudar a palavra, mas não medita pela guia do Espírito Santo, não entende, né? Quando Jesus falou isso aqui, Jesus não tinha morrido ainda, tá? Jesus não tinha cumprido o plano salvífico que o Pai traçou e que ele tomou responsabilidade para cumprir. Jesus não tinha sido ressuscitado. Jesus não tinha sido glorificado. Jesus não tinha enviado o Espírito Santo ainda. A igreja de Cristo não tinha sido estabelecida ainda na terra. Porque se você não sabe, na realidade, o Evangelho começa em Atos, porque foi em Atos dos Apóstolos que constituiu-se a instauração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Através, já não dele mais, que ele já tinha morrido e ido ao Pai, do seu Santo Espírito que ele enviou, o Consolador, em outras traduções o advogado, mas é o Espírito da verdade. Sabe aquela passagem de João 8,32 que todo mundo fala? E conhecereis a verdade vos libertará? Não é a verdade que está escrita, é a verdade Espírito Santo, porque em João 16 diz: e quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos... Aliás, não é nem da verdade, é de verdade.
ele vos guiará sobre a verdade e lhe ensinará todas as coisas. E em 1 João 2,27 também diz: e a unção do santo que recebestes fica em vós, e não é necessário que ninguém mais vos ensine, porque a própria unção ensina. Quem é a unção? É o Espírito Santo, querido. Então não seja como Paulo diz, e vai dar um conselho, eu repito, não seja você que me critica e que discorda sem provas, discorda sem revelação, discorda apenas com um estudo teológico humano que é absolutamente facilmente refutável. Que não seja menino, porque você não vai poder tomar alimento sólido, você só vai ficar no leitinho. Seja adulto espiritual, busque ser batizado no Espírito Santo, busque ter crescimento, receber dons, que aí você vai ter a revelação, seus olhos espirituais vão ser abertos, você não vai ficar nesse papel pequeno, só de contradizente. Teve um irmão aí que me refutou simplesmente que ele é pastor e vive do dízimo. Eu entendo, né? A gente entende porque ele vive disso, né? Ele vende a bênção, ele vende o poder de Deus, ele vende Deus às pessoas, né? Então eu entendo ele até refutar, né? Porque o ganha-pão dele está errado. O que pode acontecer com ele, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Leiam lá que vocês podem ver o que vai acontecer com ele. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Ok, então respondendo para você que disse: não cuideis que envie destruir a lei e os profetas. Olha só, Lucas 24, 44, 45, o Senhor responde isso aqui que ele falou anteriormente lá em Mateus. E disse-lhe, Jesus dizendo, agora aqui Jesus já tinha morrido, tá, querido? Esse é o grande detalhe. Aqui Jesus está falando, ele já tinha morrido, ele já tinha sido ressuscitado e voltou para terminar o ensino aos discípulos. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e profetas. Você entendeu? Vou repetir. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que ele disse, eu não vim abrogar a lei. Moisés profetizou Jesus, querido. E levantar-se-á um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e aquele que não ouvir será lançado fora. Moisés, sabe, o grande profeta judaico, da Torá, da lei, profetizou sobre Jesus. Todos os profetas profetizaram sobre Jesus. As profecias que Deus deu aos profetas da antiga aliança pelo seu Espírito eram 3 assuntos somente: sobre Israel, o fim dos tempos e Jesus Cristo. E a maioria sobre Jesus Cristo, porque em Jesus se cumpriria tudo. E por isso, porque Jesus cumpriu tudo, a lei é desnecessária. Aliás, a antiga aliança é desnecessária. Você sabia que os 10 mandamentos também é desnecessário? Vou falar já disso. Continuando, 45 diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu tive a paciência de procurar no Evangelho todas as vezes que a palavra Escrituras aparece. A maioria, 95 ou 98% dessas vezes, está se referindo às Escrituras dos profetas usadas por Deus referentes a Jesus. E 90% Jesus falando, ou os apóstolos falando para judeus, não era para a igreja. Ok? A gente precisa entender o que é Escritura, o que é Evangelho, o que é que está na Bíblia que é palavra de Deus e o que não é. Nem toda a Bíblia é palavra de Deus, é outra mentira. Mas são assuntos mais delongados que não é o foco desse vídeo. Vamos continuar. Então, irmãos, vou mostrar para vocês que o ministério da lei, que foi por Cristo abolido, está em Efésios, tá? Se não me engano, Efésios 3. O ministério das ordenanças e da lei, vamos ler, né? Se eu não me engano, está em Efésios 3, 14, 15. Vamos conferir. Eu não sou, peço perdão a vocês, eu não sou muito boa de referências. Eu conheço o conteúdo, mas referências poucas. Deixa eu ver se está aqui. Efésios 2. Aqui. Bom, Efésios 2, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler do 13. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis distantes,
fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um. Parêntese. Por que de ambos os povos? Porque só existiam dois povos na antiga aliança: os judeus, povo escolhido, e que, diga-se de passagem, rejeitou o Senhor da glória, o matou. O povo escolhido e os gentios. Só existiam esses dois povos, não tinha outro povo, tá? Fez um. E derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Anulou a lei de ordenanças e mandamentos. Tá claro que Jesus anulou? Ou precisa desenhar? Vamos lá. Sabe por que ele anulou? Porque a lei, os mandamentos de ordenanças da lei, no qual o dízimo está incluído, era ministério de morte. Ministério de morte. A lei era ministério de morte. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 6 e 7. O qual perdão, nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. O que é que você quer, irmão, pregando e defendendo o Velho Testamento? Então você não recebeu o Espírito Santo, você não pode ser ministro de um Novo Testamento. Você tem que receber o Espírito Santo primeiro, tá? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, tá vendo? Como não será milagrosa, ou como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, ministério da morte, gravado em pedra. O que foi que foi? Perdão, foi que foi gravado em pedra? Não foi os 10 mandamentos? Ministério da morte. Quer ver? Ai, deixa eu ver aqui o que eu marquei para ler. Deuteronômio 15. É Deuteronômio? É. Deuteronômio 15. Vamos ver se matava ou se não matava. Se era da morte ou não era da morte. 15, 32, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, deixa eu ver aqui. Tô sendo assim o mais natural possível. Não eu preparei isso aqui não. Isso aqui foi muito rápido, irmãos. Porque eu cansei, sabe? O pessoal fica falando um monte de bobagem. É Números 15, 32. Fica falando um monte de bobagem, sem ter conhecimento, sem ter revelação, sem ter nem nascido de novo. Por isso que eu digo, necessário vos é nascer de novo. E corra, viu? Corra para nascer de novo, porque o Senhor Jesus está voltando. E ele disse a Nicodemos, doutor da lei. Nicodemos, doutor da lei. Fariseu, doutor da lei. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nasce de novo não vê, ó, com os olhos espirituais, e nem entra no reino de Deus. Então você que quer viver pela lei, que refuta a graça, que faz contenda com o Espírito Santo da graça, o Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo do Filho, não vai ver nem entrar no reino de Deus. Presta atenção, hein? Cuidado, abra seu olho. Não sou eu que estou dizendo não, está lá João 3. Números 15, 32. Vamos ver se o ministério da lei, da antiga aliança, matava ou não matava. 15, 32. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sabá, o dia do sábado. Irmãos, o cidadão estava apanhando lenha. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se deveria fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Por que fora? Porque Jesus morreu fora, né? Assim, toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Deus ordenara a Moisés. Matava ou não matava o ministério da morte de Moisés?
que Deus que deu. Deus deu, porque Deus era assim? Porque aquele povo era um povo transgressor e rebelde. Todavia estendi minha mão a um povo rebelde e contradizente. Está escrito em Romanos que é 12, mas está escrito em Romanos. Isso é também um outro tópico que a gente pode depois estar falando, porque que a diferença do comportamento de Deus na antiga aliança e com Jesus Cristo na graça, na nova aliança. Então, por favor, antes de vocês falarem bobagem, né, procurem pelo menos, já que vocês são estudiosos da palavra, estudem da maneira correta. Princípio da hermenêutica, a palavra explica a palavra. Só que sem a revelação do Espírito Santo, vocês vão ler e não vão entender nada. Sabe por quê? Padre lê Bíblia. Não precisa falar nada, né? Padre lê Bíblia. Espírita lê Bíblia. Maçom usa a Bíblia. Maçom, na maçonaria, lê Bíblia. Eles leem e conhecem a Bíblia. E aí? A verdade está lá com eles? Tem que ter a revelação do Espírito. Então, amados irmãos, parem de refutar de forma vazia e pelo seu achismo e pelo seu entendimento humano, e busquem entender espiritualmente pela revelação, orientação e guia do Espírito Santo de Deus. E para que isso fique bem claro para vocês, eu vou encerrar esse vídeo com a palavra, que grave no coração de vocês essa palavra, em nome de Jesus. Parem de contender contra o Espírito Santo, parem de ser rebeldes, parem de participar de uma mentira, porque o dízimo, como ele é pregado hoje, é mentira. Mentirosos não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21:8. Não entrarão. E é mentira. Não há respaldo na Bíblia inteira para a prática do dízimo mensal e como dinheiro. Vamos lá. Guardem na memória e no coração de vocês essa palavra. 1 João 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não constituída sob a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Ele com letra maiúscula. Essa unção chama-se Espírito Santo de Deus, o nosso Pai Celestial. Eu espero que agora fique mais claro e vocês parem de refutar. Se continuarem, realmente é porque estão passando o atestado de nécios, né, de ignorantes da palavra, e que precisam nascer de novo urgentemente. E outra coisa, só para vocês saberem. Vocês que são dizimistas ainda, em qualquer denominação, pensam que esses dízimos estão sendo escritos no livro da vida, das obras? Nenhum deles. Nenhum dízimo que você deu para uma construção, uma empresa, uma entidade religiosa, foi anotado no livro das obras. Porque nós devemos ajudar a igreja verdadeira, que somos nós. Então devemos ajudar os nossos irmãos necessitados. Assim Jesus Cristo nos ensinou. Leiam 2 Coríntios capítulo 9. Mas leiam sob a orientação e guia do Espírito Santo. Se for ler por ler, não vai adiantar nada. Vai fazer que nem uns a outra aí que tem interpretações absurdas sobre esse texto. Podemos também depois fazer um vídeo sobre isso. Fiquem todos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, vos ilumine. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Amém?